Presidente da Câmara reage a críticas por ter sancionado lei favorável a municípios em dificuldades. Deputados novatos que tomam posse em fevereiro conhecem os espaços da Câmara e um pouco da liturgia do mandato. E veja também, Comissão do Esporte de olho em um problema cada vez mais grave: a sonegação de impostos entre atletas. Presidente da Câmara rebate críticas da equipe econômica por ter sancionado a lei que protege os municípios de punições com base na Lei de Responsabilidade Fiscal em casos de queda na arrecadação maior que 10%. A lei aprovada pelo Congresso isenta os municípios de sanções previstas na Lei de Responsabilidade Fiscal quando os gastos com o pessoal ultrapassam 60% das receitas. A exceção é concedida quando a queda nas receitas maior que 10%. A lei foi sancionada pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia, na última terça, quando estava substituindo Temer. Representantes da equipe econômica reagiram pela imprensa e Maia rebateu as críticas. Eu fiz porque tenho convicção técnica que tomei a decisão correta, uma decisão que não aumenta gastos, não é do meu feitio defender aumentos de gastos. O projeto não amplia o gasto de pessoal, o gasto continua limitado a 60% das receitas, né? O artigo 19 não foi modificado da LRF. O que se trabalha dentro dos 54 e dos 6, em casos extremos, quando a receita corrente cai mais de 10% real de um quadrimestre para outro. E não é correto que o governo federal mude regras, mude recursos com impacto enorme, com mais de 10% real de impacto na queda de receita dos municípios e que isso não tenha, né, um limitador dentro do gasto global, onde dentro dos 54 e dos 6 os municípios e as câmaras de vereadores ajustem os seus gastos com o pessoal para que uma decisão de terceiros não gere um desenquadramento do município e que ele acabe respondendo na justiça por um problema que não foi criado por esse município. Deputados eleitos que vão iniciar o mandato no dia 1º de fevereiro visitaram as dependências da Câmara. Muitos fizeram a visita junto com os colegas de partido. A bancada de estreantes do Partido Novo, por exemplo, veio conhecer o ambiente de trabalho. É uma bancada extremamente alinhada, uma bancada que conversa bastante, que desde já, previamente ao início do mandato, já está conhecendo as estruturas da Câmara, para a gente sempre votar coerente com nossos valores e nossos princípios. A gente tem humildade de chegar na casa, aprender com quem já tem mais experiência, né? Mas ao mesmo tempo a gente não tem uma postura inibida aqui nessa casa. O passeio incluiu o Salão Verde e o plenário, espaços que serão muito frequentados pelos novos parlamentares, assim como o corredor e as salas das comissões, que devem abrigar bons debates e votações importantes. A ordem é conhecer logo para já iniciar os trabalhos com todo o gás. Essa oportunidade que nós estamos tendo hoje aqui na Câmara dos Deputados é exatamente um processo que vai criar também um alicerce para todos nós, que é indispensável para um extraordinário desempenho que nós deveremos ter ao longo desses próximos 4 anos. É um desafio muito grande, né? A gente conhece a fama do Congresso também, é um ambiente pesado, de muitos parlamentares, muito experientes, mas a gente vem com todo o gás para poder oxigenar a política com boas ideias e com novas práticas. A visita dos novos deputados também deixou claro o que é comum a cada legislatura. A Câmara é um espaço de pluralidade de ideias e propostas. Os parlamentares que passaram por aqui falaram das principais bandeiras que pretendem defender. Quero honrar e dignificar com muita responsabilidade, com muita dedicação. As minhas bandeiras vão ser da educação, sou professora pedagoga. Fui eleito para defender princípios, valores e com compromisso. São esses princípios baseados na família, no conservadorismo, em defesa de nossas crianças. É uma pauta de defesa da nossa democracia, do direito dos trabalhadores, ao mesmo tempo que a gente tem que defender que a educação seja plena, seja diversa, que a cultura também tenha seu devido investimento, enfim, as áreas sociais como prioridade. Para os jovens deputados que visitaram a Câmara antes de tomar posse, as prioridades de trabalho têm a ver com a história de vida de cada um. Minha principal prioridade é a educação,
foi o que transformou minha vida, é a área que eu dedico meu ativismo, a minha atuação, e eu espero que a gente consiga sair dessa fumaça toda, dessa discussão ideológica e realmente falar sobre Fundeb, sobre valorização dos professores, como que a gente vai fazer com a reforma do ensino médio, qual que vai ser a orientação. Foi lançada nesta quinta-feira a Frente Parlamentar Mista em defesa da pesquisa em Biologia Experimental. O objetivo é trazer o debate sobre a importância da pesquisa nas áreas da biologia e da medicina, que muitas vezes utilizam animais. O que é ético nisso? O que isso pode se fazer? O que isso significa para a ciência? Então é um espaço de debate para a Câmara, um espaço de debate novo que nós estamos lançando hoje e que queremos que a Câmara e o Senado façam isso a partir de 2019, porque é uma fronteira nova da ciência que gera melhoria da qualidade de vida, gera conhecimento, gera economia, novos remédios. O Brasil não pode perder esse debate. O uso de animais em pesquisa científica é regulamentado por uma lei de 2008. Mas, segundo representantes das sociedades científicas, ainda existe muita incompreensão sobre o assunto. A pesquisa biológica, a pesquisa em biologia experimental, não é unicamente com animais. A gente está falando de pesquisas em genética humana, a gente está falando de pesquisas em neurociências humanas, a gente está falando de pesquisa na área de biologia celular, que a gente trabalha com células, na verdade, né? Células provenientes de seres humanos e de animais também. Então existe a pesquisa com animal é só uma parte da pesquisa em biologia experimental. Proposta aprovada no Congresso unificou os prazos dos processos em andamento nos juizados especiais. É mais agilidade para pequenas causas. O empresário Romero Melo procurou um juizado especial por causa de um acidente de trânsito. Resolveu o prejuízo rapidamente. Então a sua experiência com o juizado foi boa? Melhor do que boa, foi até excelente. Apesar de não ser obrigatório, Romero contratou um advogado. A gente não conhece os termos jurídicos, talvez eu pudesse perder algum prazo. O advogado Marcelo Birenbaum concorda que mesmo nos juizados especiais, os procedimentos ainda podem ser simplificados e agilizados. A justiça em si é muito lenta. 90% do tempo de um processo ele está parado em cartório. Foi para simplificar ainda mais o funcionamento dos juizados especiais que o Congresso aprovou a proposta de unificar os prazos nos processos cíveis e criminais e em todo o país. Eles passaram a ser contados em dias úteis. A proposta foi apresentada, aprovada e virou lei em 2018. O projeto de lei 10.020/18 faz exatamente unificar esses prazos e dar uma normatização igualitária, tanto no processo civil como no processo penal, o que vai ajudar muito o advogado a fazer o acompanhamento das questões e inibir a perca de prazo ou até mesmo a prescrição em função da perca da oportunidade de apresentar um recurso a uma questão ou uma decisão judicial. Um estudo feito pela Câmara propõe uma nova estrutura para as polícias e a criação de um Fundo Nacional de Segurança Pública, entre outras iniciativas para o setor. Um modelo mais eficiente de segurança pública. Esse é o objetivo de um estudo feito pelo Centro de Estudos e Debates Estratégicos da Câmara, o SEDES. O relator do trabalho, o deputado Capitão Augusto, diz que as mudanças previstas começam por uma proposta de emenda à Constituição focada em 3 pontos. Uma nova estrutura para as polícias, um fundo de segurança pública gerido e pago pela União e a gestão do sistema pelo governo federal. A Constituição Federal deixou várias lacunas e até mesmo uma certa interposição entre as instituições, o que acaba resultando num retrabalho ou até mesmo em conflito entre as polícias. Então, na verdade, esse trabalho acaba desmembrando esse projeto de emenda constitucional e definindo melhor as atuações de cada polícia no Brasil, incluindo também até mesmo essa possibilidade das novas 2 categorias, que é a Polícia Penal e a Polícia Técnico-Científica, no artigo 144 da Constituição Federal. O estudo propõe melhorar o modelo de recursos humanos, criar um Conselho Nacional de Segurança Pública e estimular a cooperação entre o governo federal e os governos estaduais. Além da proposta de emenda à Constituição, isso vai exigir várias outras mudanças nas leis, segundo o consultor da Câmara que coordenou o trabalho. A ideia é, a partir dessas alterações constitucionais,
se partir para legislações infraconstitucionais, seja a lei ordinária ou lei complementar, para justamente dar o detalhamento necessário para que as agências de segurança pública possam atuar de uma forma mais proativa, mais efetiva, para que resultados sejam mais palpáveis para a população. Grupo de trabalho criado pela Câmara para estudar melhorias na gestão pública e combate à corrupção conclui os trabalhos. Com a arquitetura imponente, o Mané Garrincha se destaca entre outros tantos monumentos de Brasília. Mas o estádio não chama atenção só pela beleza. O Mané virou símbolo de corrupção. Custou 559 milhões de reais a mais do que o que foi previsto no início da obra e saiu por 1 bilhão e 500 milhões de reais. 4 anos depois da construção, o Mané Garrincha serve de palco para grandes shows e abriga clássicos do futebol de outros estados brasileiros. Isso porque o Distrito Federal não tem tradição de futebol. Certos estádios que nós conhecemos da Copa jamais existiriam se tivesse havido essa avaliação de impactos. Aí está um exemplo extremamente didático da mudança que nós estamos propondo. É preciso dizer, muito bem, quer fazer um estádio, né? Ele vai ter que ser submetido a uma análise de custos-benefícios diretos e indiretos, levar em consideração as externalidades sociais, econômicas e ambientais ao longo do tempo. A análise dos impactos sociais, econômicos e ambientais de qualquer obra é uma das medidas sugeridas pelo grupo de trabalho. As outras são: fortalecimento do controle interno da administração pública brasileira, tornando-a independente e autônoma. Permitir que empresas envolvidas em irregularidades, como a Lava Jato, por exemplo, participem das licitações públicas desde que haja alienação do controle, ou seja, que outra pessoa esteja no comando da companhia. E prestação de serviços públicos digitais. Para o professor Juarez Freitas, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que participou do grupo de trabalho, esta última proposta é a que vai gerar impacto direto na sociedade. É uma lei de profunda desburocratização. Queremos dar início do fim da burocracia do papel. Esse é um problema dramático. Por exemplo, nos Estados Unidos são 9 bilhões de horas desperdiçadas por ano com a burocracia de papel. No Brasil, certamente, esse número supera isso. É um tempo desperdiçado, um tempo inútil. Todas as coisas que puderem ser feitas à distância, não precisar ir à repartição, tem prioridade absoluta daqui para diante. Mais facilidade para o cidadão acompanhar o legislativo. Propostas da Câmara e do Senado passam a ter o mesmo número e sigla. A partir do ano que vem, vai ser mais fácil acompanhar os avanços de um projeto de lei, uma proposta de emenda à Constituição ou um projeto de decreto legislativo. O Senado e a Câmara assinaram nesta quarta-feira um ato que unifica os nomes e as numerações das propostas durante toda a tramitação no Congresso. Até 2018 era muito comum nós termos uma matéria importante em discussão na Câmara dos Deputados que era conhecida na sociedade inteira, na mídia, por um determinado número, né? A PEC 37 ou PL 130. E depois que a Câmara aprovava, ele chegava ao Senado e ganhava um outro número. E de repente toda aquela referência dos parlamentares e que a sociedade como um todo conhecia para denominar aquela matéria, perdia-se. Então não fazia mais sentido, com os sistemas informáticos que temos tão integrados, que a gente mantivesse uma numeração distinta em cada uma das casas. A principal vantagem da gente unificar a numeração dos projetos é que tanto para os parlamentares quanto para os cidadãos em geral, isso vai permitir uma recuperação mais rápida de informação relativa à tramitação das matérias na Câmara e no Senado, notadamente para aquelas matérias que têm tramitação bicameral, a saber, os projetos de lei complementar, as PECs e os projetos de decreto legislativo. O novo sistema levou cerca de 7 meses para ficar pronto e passa a valer em fevereiro, quando começa o próximo ano legislativo. Para evitar confusão, as propostas que já estão em tramitação só vão mudar de nome se passarem da Câmara para o Senado ou vice-versa. E aquelas matérias que estão no acervo e que venham a ser aprovadas a partir de 2019, quando mudarem de casa, aí já ganham numeração única. E a partir daí seguem com o novo padrão de numeração.
Foi apresentado este ano na Comissão de Direitos da Mulher o projeto do Estatuto do Nascituro. Um bebê passa a existir perante a lei desde o nascimento. Mas o projeto do Estatuto do Nascituro pretende garantir o direito à vida a partir da fecundação. Para a deputada Érica Cocai, a proposta tenta acabar com o direito de abortar, mesmo nas situações legalmente permitidas. São os casos da gravidez decorrente de estupro, do risco de vida para a mãe ou dos fetos anencéfalos, que não desenvolveram o cérebro na gestação. A mulher tem que ter o direito de decidir, mas a mulher não pode ser obrigada a ter uma relação para o resto da vida com quem a estuprou. É quem não considera que a vida das mulheres importa. É quem não considera que as mulheres devem e merecem viver plenamente a sua própria humanidade, que não reconhecem os direitos sexuais e reprodutivos das mulheres. O deputado Diego Garcia, que já apresentou o relatório a favor da proposta na Comissão da Mulher, diz que o objetivo é proibir o aborto em qualquer situação. Trata sobre a dignidade da mulher, que trata sobre o respeito e a valorização da vida dos bebês ainda no ventre de suas mães, trazendo proteção tanto à mulher quanto ao nascituro, para que tenham condições de dignidade, de vida, de nascer, que possam receber todo esse aporte e esse suporte por parte do Estado, através da nossa saúde pública, através do SUS. Tanto a mulher quanto o bebê merecem ter esse cuidado e essa atenção total. Comissão de Esportes discutiu a sonegação de impostos entre atletas. Muitos deles bem famosos. Em audiência pública na Comissão do Esporte, a Receita Federal informou que mais de 300 atletas, a maioria do futebol, foram alvo de multas por sonegação fiscal, que chegam a 500 milhões de reais nos últimos 15 anos. Só no ano passado, foram quase 40 milhões de reais em multas. Na reunião, o deputado Washington, que quando era jogador de futebol ficou conhecido como Coração Valente, reclamou da alta carga tributária paga pelos atletas e disse que a legislação precisa mudar. A classe de atletas profissionais é o que mais paga imposto, a arrecadação é maior por eles, então a gente tem que tentar achar um denominador comum, uma situação para que não seja tão explorado e para que eles tenham um entendimento maior e melhor para que eles possam fazer a tua contribuição. O representante da Receita Federal na reunião afirmou que a legislação tributária que envolve os atletas é muito complexa. Ele defendeu uma simplificação para acabar com as dúvidas que envolvem o setor. O mesmo fato, uma essência do fato que acontece na sociedade, ele pode ser tributado a 1% ou a 27,5%, 30%. Então, cria-se para a mesma situação fática formas de tributação muito distintas. Então, o que se defende é um sistema simples, em que todos, com a mesma capacidade contributiva, possam ser tributados da mesma forma. A gente encerra nossa última edição de 2018 com as imagens feitas pelos fotógrafos da Câmara durante a semana final dos trabalhos legislativos este ano. O Jornal da Câmara faz uma pausa e volta no dia 1º de fevereiro de 2019, com uma cobertura especial da posse da bancada de deputados eleita em outubro. Antes, em 1º de janeiro, acompanhe com a TV Câmara uma programação especial para a transmissão da posse do futuro presidente Jair Bolsonaro. Para todos, um Feliz Natal e um ótimo 2019.